Paz do Senhor, meus queridos. Quero ler um texto aqui muito interessante, até mesmo porque nós temos passado por situações nesses dias e que vai cair justamente dentro desse texto. Eu estou falando situações em relação à igreja, nós, o povo de Deus. Veja bem o que estava acontecendo com a igreja de Esmirna no tempo do imperador, aonde a igreja de Esmirna estava sendo perseguida. E o Senhor diz para ela o quê? Capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Estou lendo essa passagem aqui porque nós temos passado aí por dias muito difíceis. Começou a se apresentar tempos difíceis para a igreja e parece que muitos não estão notando isso. Estão se entregando a algumas posições em que não se dão conta que nós estamos no ensaio para a obediência ao anticristo. A coisa está acontecendo lá fora no mundo com essa questão da situação dessa pandemia, por assim dizer, que eu não quero dizer o nome aqui porque eu estou postando no YouTube e não se pode falar o nome dessa pandemia. Mas os irmãos sabem o que eu quero dizer. O que acontece? Acontece que os governos de alguns estados, prefeitos de alguns municípios, estão começando a controlar a massa e controlar a população para que a população faça aquilo que eles ditarem. E aí eu começo a pensar. Eles foram eleitos. A Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. E aonde eu quero chegar com isso? O anticristo vai vir de Deus. Porque Deus o vai estabelecer. Você acha que ele vai se estabelecer porque ele quer? Não, é porque Deus o vai estabelecer. Já está escrito isso. Agora, ele vai ser uma autoridade estabelecida por Deus. E aí eu pergunto, será que eu vou ter que eu, servo do Senhor Jesus, você servo do Senhor Jesus, igreja do Senhor, teremos que obedecer ao que ele quer e o que ele vai querer? Porque ele já está aí. Ele está na vida dos governadores, na vida dos prefeitos, que estão controlando tudo, controlando inclusive a igreja. E eles queriam controlar a igreja naquele tempo, naquela época. O imperador Domiciano queria controlar a igreja. E por isso eles foram lançados na prisão, porque não queriam obedecer ao imperador, que era uma autoridade estabelecida por Deus. É bem interessante, parece um contraponto, né? Mas estamos em pleno ensaio para os dias finais. Obedecer ou não obedecer? Governadores estão impondo, quebrando a própria Constituição estabelecida para impor as suas vontades próprias. Eu devo obedecer? Eu perdi o meu direito de ir e vir, você também, começamos a perder, e pela lei nós temos o direito de ir e vir, tanto coletivamente como individualmente, mas prefeitos e governadores de alguns estados, autoridades estabelecidas por Deus, estão proibindo a nossa locomoção, em vista de que eles estão vendo essa situação da praga não como nós vemos. Nós vemos de outra maneira, se é que você está me entendendo. Porque Salmo 46 me diz que, aleluia, isso é tremendo, Salmo 46, verdade? Que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza,
socorro bem presente na angústia, ainda que os montes se abalem e a terra tremam. Há um rio que corre da cidade de Deus, do santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não serei abalado. E ele ainda diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei conhecido entre as nações, serei exaltado na terra. Eu creio no que está escrito na palavra de Deus. A minha pergunta é: obedecer ou não obedecer? Eu deixo essa resposta para você pensar. Do jeito que as coisas estão indo, não é um treinamento para amanhã, quando a marca for estabelecida e você já está com a mentalidade de obedecer como robô, como um zumbi, já com a sua mente cauterizada. Pense nisso. Não precisa me responder. Pense nisso. Obedecer ou não obedecer? A quem devo obedecer? Se sei que as situações estão tomando rumo para o trono do anticristo, devo obedecer a tudo aquilo que me estão impondo hoje, tirando a minha liberdade, dizendo que eu tenho que fazer. Não mais a Bíblia pode me dizer o que eu tenho que fazer, são eles, governadores, prefeitos. E aí? Me diz, eles podem entrar na tua casa e impedir o culto, quebrando a Constituição. E agora? Quando o artigo 210 do Código Penal, 208 a 210, diz que ninguém pode entrar numa igreja e impedir culto, ou na casa de ninguém impedir culto, porque quem fizer isso está sujeito a 6 meses e a 3 anos de prisão, e eles estão fazendo e nada acontece. E aí, obedecer ou não obedecer? Fica aí a pergunta, pastores e líderes: a quem obedecer? Ser fiel até a morte. E o Senhor ainda alertou: olha, o diabo vai lançar, e está dizendo que por trás desses governos está Satanás. Ainda que Deus os colocou, mas eles não são fiéis a Deus, e Satanás entrou na mente deles. Dá para pensar? Dá para parar para pensar? Obedecer ou não obedecer? Pensa nisso aí. Deus abençoe em nome de Jesus.